E aí, pessoal? Bom, vocês estão vendo que eu voltei aqui pro cenário antigo, ô, saudade desse lugarzinho, fazia tempo que eu não gravava, mas vamos ter vídeo novo aí no canal. E hoje vocês já devem ter visto aí qual é o tema, já deve ter visto na capa do vídeo aí. Mas antes de introduzir esse vídeo, se você não é inscrito ou inscrita, não, pera aí, que eu comecei errado. E aí, pessoal, bora bater papo? Agora sim, se você não é inscrito ou inscrita, deixa a sua inscrição, deixa o seu gostei, ativa as notificações, que aí assim que sair um vídeo novo, o YouTube já avisa vocês. Vou deixar os links na descrição aqui da cafeteria, do meu Instagram, das minhas redes sociais, dos Instagrams que precisar colocar. Vou deixar também o Instagram do Billy, que está me auxiliando hoje aqui nas gravações. Aparece aí, dá um oi pra câmera. Então, vai estar o Instagram dele também, então sigam ele lá, ele é um cara super experiente, profissional. Não, forte você não é não. Inclusive, a gente tinha que marcar, né, um bate-papozinho. Vamos pro vídeo, né? Então hoje a gente vai falar desse método aqui que é bem versátil, é um método de extração complexo. Ele é um método complexo, por mais que ele seja um método, de certa forma, simples na sua estrutura, mas ele desperta muita curiosidade e eu vou falar um pouco para vocês da história dele e das formas de preparo que a gente consegue fazer com ele. A AeroPress é um método de extração americano que foi desenvolvido pelo Alan Adler. O Alan Adler é o proprietário fundador da Aerobee, né? Vocês não devem conhecer essa marca, mas conhecem um produto que ele desenvolveu, que ele inventou, que é uma das patentes, uma das 40 patentes que ele tem no nome dele, que chama Aerobee. Ainda não lembrou? Olha a foto aí. Ele que desenvolveu, ele que criou a patente do Aerobee, que inclusive está no Guinness Book. Só me faltou dizer para vocês qual recorde ele bateu. Deve ser o recorde de voar mais longe, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas a gente não veio aqui para falar de disco que voa. Já chegou o disco voador! Vamos falar da AeroPress. A AeroPress foi desenvolvida em 2005, como eu falei para vocês, pela Aerobee. Existem diversos modelos, desde a sua concepção até o modelo mais recente, que é a AeroPress To Go, né? Esse daqui é o modelo... É o vice mais recente, digamos assim. É um modelo com uma borracha diferente, uma borracha que tem um deslize um pouco melhor na hora de a gente fazer a extração. Mas já existe um modelo mais novo, que é o AeroPress To Go, que é um AeroPress um pouco menor, mas vem com um copinho, vem com uma colher diferente. Eu vou colocar a imagem na tela aí para vocês verem como que funciona. A AeroPress, só um detalhe que é importante ser falado, que ela é feita num plástico livre de BPA. Né? Para quem talvez conheça um pouco mais sobre plástico, deve estar estranhando preparar café, colocar água quente em plástico, né? O BPA é uma substância tóxica liberada pelo policarbonato quando entra em contato com água quente. Então, esse plástico da AeroPress é livre de BPA, então você não tem contaminação de forma alguma, a não ser que você não limpe sua AeroPress, mas higiene, né, pessoal? Pelo amor de Deus, vamos limpar os equipamentos tudo bonitinho. Já falei um pouco da história para vocês, não vou aprofundar muito sobre isso, porque vocês querem saber mais sobre o preparo, né? Então, a AeroPress, ela se encaixa em uma categoria de métodos de extração chamada de híbridos. Por que híbrido? Porque ela tem duas funções diferentes que outros métodos não conseguem ter. Por exemplo, a V60, que vocês conhecem, que é essa daqui, ela se enquadra na categoria de percolação, de métodos de extração por percolação, que seria a gente colocar a água percolar o café, o grão moído, e aí brotar lá embaixo a bebida final. Existem os métodos de infusão, a categoria de infusão, como por exemplo a prensa francesa, onde você coloca o café, coloca a água, deixa em infusão e depois você precisa fazer alguma ação para poder fazer a filtragem. No caso da AeroPress, ele é híbrido, ele tem as duas funções. A gente pode fazer tanto de infusão, que é quando a gente deixa ele nessa forma, coloca o café, coloca a água e ele só vai acontecer a percolação, quando eu virar em cima de uma jarra e fazer a pressão de ar, a pressão mecânica para empurrar o vácuo de ar que tem aqui, que vai empurrar a água, passar pelo café e vir para a jarra, ou por percolação, que eu posso preparar ele já dessa forma, com filtro de papel aqui embaixo, coloco o café, coloco a água, e aí quando eu encaixo o êmbolo ou pistão, né, faço a pressão, eu finalizo a percolação. Estruturalmente falando, a AeroPress ela vem com êmbolo ou pistão, como eu falei para vocês, vem com um tubo externo ou camisa, como é chamada pelo próprio fabricante. Vem com um porta-filtro, que é onde a gente encaixa o filtrozinho de papel, que é um filtrozinho redondo, que eu vou botar a foto aí também,
né, que ele é desenvolvido próprio para Aeropress, ele não é um filtro que a gente corta no formato, ele é desenvolvido próprio para Aeropress. Ele vem com um revolvedor, né, mas você pode chamar, eu particularmente chamo de colher da Aeropress, acho que fica mais fácil, né, que é justamente para você mexer a extração na hora do preparo. Um detalhe importante sobre a colher da Aeropress ou o revolvedor é que se você coloca o filtro de papel aqui, encaixou, e você vai mexer a sua extração, mesmo que você solte a colher, ela não vai tirar o filtro de papel aqui embaixo, porque ela tem esse limitador aqui, nessa estrutura, na própria estrutura ela tem esse limitador que impede que a ponta da colher da Aeropress encoste no filtro de papel e você tire ele do lugar. Vem com uma colher medidora, que a minha não está aqui, mas eu vou botar a foto aí para vocês, e vem com um funil, né? Eu chamo de funil porque é exatamente a função dele, porque você pode usar ele para colocar o café dentro da Aeropress, porque ela tem uma estrutura um pouco mais fechada do que, por exemplo, uma V60 que é cônica. Então você pode colocar o funil aqui, colocar o café para você não fazer bagunça, ou você pode, vocês viram que ele tem um formato aqui, exatamente o mesmo formato da Aeropress? Se você for fazer o preparo em um recipiente que você não consiga encaixar o porta-filtro, não consiga encaixar o método de extração, a Aeropress, você pode usar esse funil para colocar no método, ou na xícara, ou na jarra que você quiser, e aí a Aeropress você encaixa nele aqui. E aí você faz a extração em cima dele, porque ele tem um encaixe perfeito e não tem o risco de cair na hora da extração. Bom, falei demais, vocês já viram que tem café aqui, mas eu vou colocar na tela para vocês aí o preparo, como eu fiz esse café. E aí no final eu dou algumas considerações sobre o método de extração e como eu gosto de prepará-la, digamos assim. Bom, sobre o preparo, então vamos fazer ela invertida, porque eu acredito que ela invertida a gente consegue usar todas as funcionalidades que ela pode oferecer. Ela em pé, quando a gente começa o preparo dela, se ela estiver em pé, se ela estiver nesse formato assim, já começa a acontecer a extração, obviamente que ela é invertida também, né? Quando está em infusão ela está já em extração. Mas aqui ela já começa a percolar o café. E a Aeropress ela é um dos métodos mais versáteis por ser híbrido. Então, nesse caso, vamos usar a funcionalidade dela de infusão também, tá? Então, como eu falei para vocês, êmbolo, a gente pega esse corpo dela, encaixa aqui no êmbolo. Eu gosto sempre de deixar bem na ponta, bem aqui embaixo, porque me sobra bastante espaço para preparar café. Então, vamos fazer o preparo assim, tá? Primeiro a gente coloca na nossa balançota aqui. Lembrando que a gente tem o funil, né? Então, para a gente não fazer besteira, colocamos o funil aqui, vamos tarar a balança. E aí vamos fazer um preparo de 13 gramas de café para 160 de água. E aí, basicamente, segue o processo dos outros métodos de extração, tá? Dispara o tempo para a gente ter essa variável também, ter o controle dessa variável. A gente começa a colocar água. Lembrando que essa chaleira que eu estou usando é uma chaleira da Hario, tá? Eu gosto de usar ela porque eu já tenho o hábito de usá-la e ela me dá um controle, um fluxo de água melhor, né? Mas como a gente está falando aqui de infusão, o fluxo de água não vai dizer muita coisa, porque o fluxo de água serve justamente para a gente causar mais ou menos turbulência. Se eu estou falando de infusão, eu posso fazer zero de turbulência, só inserir a água, como eu posso fazer muita turbulência. E nesse caso eu não preciso do fluxo de água, eu posso usar a nossa colher. Então vamos lá para finalizar os nossos 160 da receita. Fiz uma pequena pré-infusão. E aí nesse caso eu estou usando uma moagem que seria uma moagem média para fina, digamos assim. No Tramontina by Breville seria moagem 45. No Timor C2, para quem tem aí, Timor C2, seria uma moagem próxima de um 18 cliques, mais ou menos, tá? Mas seria uma moagem semelhante a açúcar refinado, algo do tipo, tá? Então vamos mexer um pouquinho aqui para a gente ter uma mistura bem homogênea, causar um pouco de turbulência. Vou tarar aqui porque agora já tirei o peso, vou deixar só o tempo rolando. E aí, o que é importante, tá? Sempre escaldar tanto a jarra que você vai fazer o preparo do café, porque você precisa ter a jarra numa temperatura equilibrada, pelo menos próxima à temperatura do que o café vai descer, porque senão você perde muita temperatura da bebida final, né? E isso pode causar um pequeno amargor na sua bebida. Não é regra, mas nos testes que eu fiz, sempre que eu faço uma extração em algo frio, como uma jarra fria ou uma xícara fria, ressalta um pouquinho de amargor. Então eu gosto de manter uma temperatura bem próxima a do café. Então, para isso, a gente vai colocar o filtro de papel aqui, lava o filtro de papel e a água que descer do filtro de papel, a gente vai usar também para
aquecer a jarra. O encaixe aqui lembra bastante o encaixe da máquina de expresso, né? Que tem esses dentes aqui, se é que eu posso chamar assim, tem esses dentes aqui, que a gente encaixa nessa parte de cima da Aeropress aqui, né? E aí a gente vira para travar. Então vamos lá. No momento da extração, o que o próprio Alan Adler fala, né? Ele recomenda que se faça uma pressão leve e contínua, que não seja uma pressão muito forte, tá? Então, para a gente não fazer bagunça, descarta a água que você fez a lavagem do filtro e escaldou a própria jarra, vira ela aqui em cima, com cuidado para não fazer bagunça, e aí a água já começa a percolar o café. Você pode mexer ela aqui dentro para fazer descer todo o café que está aqui. E aí você começa a fazer a pressão. No finalzinho da extração, você vai ouvir um barulho de ar saindo. Quando sair esse barulho de ar, você pode parar de pressionar, porque você já tirou toda a água dali, só está saindo ar. Então você não tem mais o que extrair. E pronto, temos o nosso cafézão, cafezaço preparado aqui. Moleque idiota. Bom, o café tá pronto. Quase saiu um café tá bom. Café tá pronto. Ficou muito bom, por sinal. Pena que o YouTube não passa gosto nem cheiro. Mas ficou muito bom, bem aromático. E eu vou falar para vocês as considerações finais que eu tenho sobre a Aeropress, tá? A Aeropress, como eu falei para vocês, é um método extremamente versátil. E por que eu gosto do preparo nela? Porque quando a gente fala de preparo de café, a gente está falando de mexer em algumas variáveis que influenciam no resultado final da bebida. Estou falando muito difícil, né? Mas calma, vou chegar lá. Quando eu falo variáveis que influenciam no resultado da bebida final, eu estou falando de coisas ou processos que a gente pode mexer que vão interferir ou vão mudar alguma coisa no sabor final. Por exemplo, se eu mexo na moagem do café, de média para grossa, eu vou interferir no sabor final, porque eu estou interferindo também no tempo, na forma com que a água vai ter contato com o café, no tempo que a água vai passar pelo café. Então, uma variável mexe em outras e vira uma cascata, né? Que no final altera o sabor em alguma coisa. Vai ficar melhor ou pior? Isso aí só provando para saber. Por isso que eu não vou passar para vocês que existe a receita perfeita de Aeropress, porque não existe. Eu não sei o café que você vai usar, e mesmo que eu souber, o café é muito volátil. Voltando sobre a Aeropress, eu falei que não vou passar a receita, mas voltando sobre a Aeropress, é um método versátil porque a gente consegue mexer na moagem do jeito que a gente quiser, a gente consegue fazer extração com moagem de expresso, eu já fiz, a gente consegue fazer extração com moagem de prensa francesa, a gente consegue fazer extração com muito mais café do que água, a gente pode fazer, aliás, mais café do que água não tem nem como, né? Você não vai nem conseguir hidratar todo o grão ali, mas você consegue fazer uma proporção, uma diluição menor, uma concentração maior. Vamos supor, você pode colocar 30 gramas de café para 80 ml de água e dá para fazer. Você pode colocar menos café, com a moagem mais fina ou mais grossa, enfim. As possibilidades são inúmeras. Você pode fazer ela no modo invertido, e aí você trabalha a função de infusão dela, como eu falei para vocês, que foi como a gente fez no vídeo. Eu posso fazer ela vertida ou ela em pé, que aí a gente já começa a preparar ela com percolação, né? Então a gente coloca o café e a água, ali já começa a percolar, depois que eu venho com o êmbolo e faço a pressão para finalizar a extração. Uma curiosidade é que a Aeropress, existe um campeonato nacional só de Aeropress, por tamanha complexidade que tem no preparo, né? Vale a pena você que gosta de consumir café em casa ter uma dela? Eu acho que sim, eu acho que vale. É um investimento um pouco alto, hoje deve custar em torno de 250 a 300 reais. Inclusive eu indico o e-commerce da Flavors, né? Eu vou deixar o link na descrição aí, mas se eu não me engano é loja Flavors, algo assim. Enfim, eu vou deixar o link aí, vai aparecer na tela também. Lá eles têm Aeropress para vender, se eu não me engano eles estão com a Aeropress Go para vender disponível. Porque ela é muito versátil, como eu falei para vocês, você consegue fazer diversas receitas com um único método de extração. Você consegue moer mais fino, moer mais grosso,
mais água, menos água, mais quente, mais frio, enfim, você consegue fazer diversas bebidas com um único método de preparo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o gostei, deixa a inscrição, ativa as notificações para assim que sair um vídeo novo o YouTube já avisa vocês. Eu já falei isso para vocês, mas estou falando de novo para não ficar muito repetitivo. Até o próximo Papo de Barista. Tamo junto!